Em 1981, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, instituiu agosto como sendo o mês das vocações, com o objetivo principal de conscientizar as comunidades da responsabilidade que compartilham no processo vocacional. Vocação é uma palavra que origina do verbo latino vocare, que significa chamar. Portanto, é uma resposta humana a um chamamento divino. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Padre Rafael, aqui na paróquia de São Lourenço. Padre Rafael, qual que é a importância de São Lourenço dentro desse mês das vocações? A importância se dá exatamente na sua história vocacional, né? Quer dizer, São Lourenço, diácono, ele presta esse grande serviço à igreja, e esta maneira de lidar com a igreja, o seu serviço e doação para a igreja, mostra esse grande apelo vocacional. Lembrando que no período de São Lourenço, no século III, o martírio era um desejo. Então, todos aqueles que adentravam ao serviço da igreja, eles praticamente assinavam a sua sentença de morte. Este apelo vocacional a São Lourenço se dá também aos nossos jovens no dia de hoje. Quer dizer, nós nos sentimos amados, atraídos e chamados por Deus. Mas o quanto eu irei retribuir este chamado? O quanto eu estou respondendo a este chamado? Eu estou disposto a morrer pela causa? São Lourenço nos ensina que sim, deve-se abrir até essa possibilidade. É claro que há um distanciamento muito grande entre o século III e a igreja de hoje. Aqui no Brasil nós não vivemos essa grande perseguição. Esse martírio não é uma realidade tão presente assim, apesar de que ainda existe o martírio velado. Muitos dos cristãos morrem em outras realidades, e São Lourenço nos ensina que isso é um caminho natural de quem pretende se doar a Deus, assumir todas as consequências dessa vocação, desse chamado e desse serviço. E era uma vocação também que ele vivia muito próximo dos mais pobres, né? Exatamente. O apelo de São Lourenço para a igreja é este apelo de doação, mas de serviço principalmente aos pobres. O diácono ele foi constituído para isso, né? No livro dos Atos dos Apóstolos, os diáconos foram constituídos para ajudar a igreja, mesmo porque os sacerdotes e padres estariam voltados mais para o culto. E os diáconos dessa assistência à igreja, os pobres, os doentes, os órfãos, as viúvas. A missão vocacional de São Lourenço e esse serviço específico era um atributo específico mesmo do diácono. Quer dizer, cuidar dos bens da igreja, zelar das riquezas que a igreja possuía, e a maior delas naquele momento era o povo que necessitava ser cuidado. Então o diácono ele se consumia no serviço aos pobres. E São Lourenço nos convida a essa reflexão, quer dizer, ainda há pobres no meio de nós, ainda há viúvas e órfãos. Nós vivemos uma realidade em que a igreja pode assumir o compromisso e deve assumir o compromisso de cuidado daqueles que necessitam. Então, o apelo vocacional, neste momento, São Lourenço para a igreja, é o cuidado para com as pessoas. Este é o bem maior da igreja, disso nós não devemos abrir mão. Foi o que São Lourenço fez e assim também ele nos convida a fazer, mesmo que isso custe a vida, como foi o caso de São Lourenço. E nesse momento que a gente vive também é muito importante a gente reforçar esse cuidado, né? Exatamente. O momento é um momento de pensar não somente na minha vocação, no meu chamado, mas pensar na vida dos outros. E este cuidado para com a vida dos outros também é um sinal vocacional, quer dizer, o que me impele a seguir Jesus? O que é Jesus para a nossa vida? O quanto Ele nos chama e qual é o serviço que Ele nos dá? O serviço primeiro de Jesus a todo vocacionado, a cada um de nós, é o serviço de cuidado com a vida. Então, no momento em que vivemos de uma grande pandemia, quer dizer, refletir a vocação neste momento, pensar a vocação neste momento, é pensar a importância do auxílio de Deus para a nossa vida, a esperança que surge e principalmente zelar para com o cuidado do outro. Um momento de um isolamento, um distanciamento, mas jamais um momento de perca de fé. Pelo contrário, é um momento de acender em nós e de cultivar em nós ainda mais esse apelo, esse chamado vocacional, dizendo sim a Deus a cada dia. Vocação também é serviço, é doação e partilha.
Cada cristão é chamado a dar uma resposta pessoal à igreja. Trata-se de uma vocação mais específica: casamento, vida consagrada, vocação leiga. Nisso, partilhar um pouco da vida com a igreja também é vocação. A gente conversa agora com o casal Paulo e Gisele. Eles fazem parte da Pastoral do Matrimônio e contam um pouco de como surgiu essa relação com São Lourenço. A minha relação começou quando eu vim para Manhuaçu. Eu sou devoto de Nossa Senhora das Graças, por causa de alguns fatos, mas eu sempre fui devoto desde jovem a São Paulo, pela vida, pela história e tal. E quando eu vim para Manhuaçu, eu não conhecia nada de São Lourenço. E aí eu fui conhecendo depois que nós começamos a participar da igreja, e essas novenas e tal, a gente foi conhecendo a vida de São Lourenço. Realmente é uma vida dedicada ao que a igreja é hoje, o que a igreja já na época de Jesus Cristo foi. Então, essa fidelidade a São Lourenço, eu pelo menos fui adquirindo com o tempo. Ela já foi há mais tempo. A minha devoção florou através da minha madrinha. Os meus avós maternos moravam próximo à matriz. Uma casa grande que era edificada ali próximo à matriz. E a minha madrinha era muito religiosa e ela sempre relatava da devoção dela a São Lourenço, mas eu, muito criança, não entendia muito. Recepcionar uns cantores numa festividade de São Lourenço. E aí eu fiquei assim, lisonjeada pelo convite e fiquei preocupada se eles nos perguntassem alguma coisa de São Lourenço. Aí eu procurei ler alguma coisa e vi, assim, como ele era, né, tão importante, né, naquela dedicação dele para com a igreja. Então eu fiquei assim tão... como é que eu vou te explicar, assim, fascinada com a história dele. E aí, realmente eu vi. Para eles, a devoção vem do exemplo de vida. E hoje as pessoas ficam cobrando da gente a questão de ser devoto para com santo, mas a devoção vem assim, de você apreciar a pessoa, né? Porque a gente não pode ficar preocupado o que as pessoas, né? É como você reconhece a pessoa. É assim que eu vejo. A gente não tem que ficar, devoção é pecado. Não é isso, gente. Você não tem uma gratidão pelas pessoas. É assim que a gente tem que ver um santo, né? O que ele representa, o que ele foi, né? Desde o início da pandemia, a presença de fiéis nas missas foram canceladas para evitar a aglomeração de pessoas. Por mais que hajam outros meios para se viver a fé, como as transmissões realizadas pela internet e pelas rádios, a presença ainda é algo que faz falta para eles. Muito doloroso, né? Apesar da gente participar da liturgia da palavra e ter uma comunhão espiritual, mas é uma coisa diferente que está acontecendo no mundo de hoje, né? Se a gente pegar, por exemplo, de março para cá, de 19 de março, que começou essa pandemia, que fechou tudo e tal, só de você ficar fora da Eucaristia, você não participar ativamente da Eucaristia, não é muito bom. Mas não é só isso, é o convívio com as pessoas. Porque para mim, religião é um convívio da comunidade, é você se inserir na comunidade. Você convive com outras pessoas. E isso também é muito importante. Você vai na igreja, você participa do corpo e sangue de Cristo, você participa da palavra, mas você tem o contato físico com as pessoas. Eu acho que o grande problema hoje é o contato físico, nós não temos. Nós estamos vivendo uma era diferente, um tempo diferente, e acredito que a partir disso deve mudar muita coisa na vida das pessoas, a valorizar mais o contato humano, porque isso é muito importante. Além do que você vai participar,
o contato com as pessoas, com as famílias se entrelaçando, se conversando, sabendo como é que está. Essa forma de viver a fé em comunidade. E isso hoje não tem. Isso aí realmente nos deixa assim, muito diferente na situação. Triste, sim, por um lado, né? Mas a gente não pode perder a fé por isso, mas realmente deixa muito a desejar nesse aspecto de convivência entre a sociedade.